Igreja do Evangelho Quadrangular, minha igreja, meu ministério. Coordenadoria Nacional de Crianças, pastora Soraya Garcia. Coordenadoria Nacional de Juniores, pastor Sidão. Coordenadoria Estadual de Crianças e Juniores no Pará, pastora Sabrina Araújo. Se nossos filhos guardarem o caminho do Senhor e andarem perante sua face fielmente, de todo o coração e de toda a alma, nunca nos faltará sucessor, e a bandeira quadrangular sempre alvorará. A primeira coordenadora do Departamento de Crianças em nossa igreja foi a pastora Helene. Logo em seguida ficou a pastora Alessandra Siqueira. Depois o ministério ficou sem coordenação durante 3 anos. Então assumiu o Ministério de Crianças e Juniores a atual pastora Sabrina Araújo. Nós louvamos a Deus por todos os ministérios da nossa igreja. E, muito especialmente, há um ministério poderoso na Igreja Quadrangular que nem todos percebem o seu valor, que é o Ministério de Crianças e Juniores. Quantos pastores nós já temos hoje na Igreja Quadrangular que nasceram na igreja, cresceram na igreja e hoje são pastores? Rapidamente me passa pela mente o pastor Valtinho, os seus irmãos, a Ingrid, a missionária Vanessa, que está em Portugal, o Guaraci Júnior, gente que começou aqui na igreja, bebê, foram consagradas, hoje são pastoras. A pastora Sabrina começou o seu ministério com crianças aos 13 anos de idade na IEQ Marambaia, levada pela sua mãe, que depois de algumas dificuldades com sua filha, levou até a presença do pastor Paulo Queiroz. Eu me lembro perfeitamente dos primeiros momentos da sua fé ali na Marambaia. Sua mamãe, a Ana, ela um tanto fragilizada, enfrentando uma série de problemas, nos procurou na sala de atendimentos. A Sabrina, o Glai, o Marcelo, os 3 filhos da Ana vieram e ela veio pedir que fizéssemos uma oração. Naquele tempo ela estava vivendo uma situação assim de muita agrura, muito sofrimento, muita angústia, mas Deus, com seu bálsamo, mudou a história da Ana. Consequentemente, mudou a história da Sabrina, uma jovem sonhadora, assim como seu irmão Marcelo, mais velho, e também o Glai. Seu superintendente e incentivador do primeiro encontro com Deus Kids foi o pastor Everaldo Moreira, que através dele veio a indicação para assumir a Coordenadoria Estadual de Crianças e Juniores. E louvamos a Deus pela vida do pastor Josué, na direção do Estado, conduzindo na unção do Espírito Santo, lógico, se preocupando com tudo. Lembro-me quando falei com ele pela primeira vez do encontro com Deus de crianças, vigílias, batismo no Espírito Santo, e Deus honrando cada vez mais aqueles que se dedicam. Nós precisamos cada vez mais alavancar esse trabalho e pedirmos também o apoio de cada superintendente, de cada pastor, de cada líder, a paciência, tudo aquilo que envolve o crescimento do reino de Deus, principalmente com os pequenininhos. Pastora Sabrina Araújo começou a estruturar a coordenadoria tendo como primeiro líder de crianças Sandra Fonseca, que, muito admirada, foi uma das pioneiras neste ministério. Pastora Sabrina atuava também como professora da Escola Bíblica para Crianças, professora de líderes do MQCC
e participou também do Clube dos Ursinhos da Boa Nova. Falar do Ministério Infantil aqui no nosso estado é falar da pastora Sabrina. A minha filha, ela foi uma criança muito oprimida desde os 5 anos de idade. Procurava recursos, até médicos, para descobrir o porquê que ela desmaiava, porquê que ela passava tanto mal. E eu pude, num momento de desespero, ligar para o Televida, que na época era o pastor Paulo Queiroz, e ele me chamou na igreja, e então começou uma batalha a partir daí. E interessante que aconteceu que uma comitiva dos jovens veio até mim pedindo para substituir a Sabrina, porque ela trabalhava com eles como se estivesse trabalhando com crianças, como se estivesse pregando para crianças. E aí eu tive que destituir a minha filha do cargo de líder de jovens, e ela disse para mim: mãe, se a senhora quer que eu some com a senhora no ministério, me coloque para trabalhar só com crianças. Há 13 anos à frente da Coordenadoria de Crianças e Juniores da IEQ Pará, já possui 1000 células de crianças e adolescentes, 31 coordenadorias regionais e já realizou 20 encontros com Deus. Mais de 4.310 participantes durante todo este tempo. Dentre muitos eventos que o Ministério realiza está a Noite do Pijama, reunião de células, festa temática, festa das águas, treinamento para líderes no interior do estado e na capital, EBF em todo o estado e congressos estaduais, onde já estamos na 11ª edição. A Coordenadoria Regional também tem feito sua parte, e com isso temos crescido muito como igreja, pois em todas as regiões segue a mesma metodologia de trabalho que é feito na igreja sede. É um prazer muito grande aqui falar para vocês como tudo começou. Começou no 2º encontro com Deus e levamos algumas crianças lá da igreja. Levei uma menina, o nome dela é Laíse, ela tinha uma idade de 7 anos. Foi ensinado a palavra para ela. Hoje, a Laíse, ela tem 18 anos. Ela foi para o encontro com 7. Passou a sua juventude, a sua mocidade, tudo na igreja. E hoje, com muita alegria e prazer, eu digo para vocês que ela é minha vice e trabalhando comigo lá na igreja. O que me marcou no encontro com Deus foi ela que estava conosco e um menino de 7 anos chamado Mateus. Ele chegou comigo e falou: tio Kleber, eu não tenho amor de pai e nem mãe. Eu vi no Senhor aqui uma coisa muito diferente e de hoje em diante eu vou lhe chamar de pai. O rapaz, ele tem mais de 20 anos. Ele andou pelo mundo, mas hoje ele está na igreja. Porque um dia falaram para ele: por que que tu foi? Por que que tu fizeste isso? Porque eu não tive ensinamento do meu pai e da minha mãe. E me lembrei do que o tio Kleber me falou há muitos anos atrás. Eu posso ter saído para o mundo, mas hoje eu voltei para a casa do Pai. Oi, meu nome é Laíse, tenho 18 anos. Fui para o encontro com Deus de crianças com 7 anos e lá eu me batizei no Espírito Santo. Com 10 anos eu me batizei nas águas e desde então fui para os cultos de MC na igreja, fui aprendendo. A primeira palavra que eu aprendi, o versículo da Bíblia, foi João 3,16. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalho com criança e hoje sou vice do tio Kleber. É recompensador. Vêm os frutos de crianças que conheceram a Jesus e tiveram grandes experiências com Cristo dentro do ministério e hoje são líderes de crianças em nossas igrejas. Criança ontem, líderes hoje. Eu sou do Ministério Infantil desde 5 anos de idade. Eu fui a primeira vez para o encontro quando eu tinha meus 6 anos. E eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 9 anos e com 10 anos eu fui batizado nas águas. Durante o meu tempo de ministério eu fui muito criticado, fui uma criança criticada por alguns
por algumas pessoas que não acreditavam em mim, porque eu era um menino muito abençoado, vamos dizer assim, eu era muito atentado. A pastora Sabrina foi uma pessoa que entregou a vida dela para cuidar da minha, porque eu era uma criança muito atentada e meus pais se queixavam com ela sobre mim. No 19º encontro, e eu fui trabalhar. E lá eu tive 3 filhos. No final do encontro, um deles, o Caio, chegou comigo e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida toda. Ele falou: pai, por favor, nunca esqueça de mim. E ouvir isso de uma criança tocou muito o meu coração, porque eu tinha acabado de voltar para o ministério depois de um tempo. Eu estava afastado e voltei. Quando ele falou isso para mim, eu não tive dúvida do meu chamado. O meu começo no ministério infantil, ele foi muito dinâmico, né? Como eu era uma criança muito agitada, hiperativa, eu gostava muito de ficar para lá e para cá. E assim eu fui conhecendo novas pessoas, né? E também aquelas pessoas que cuidavam da gente naquela época, né? Né? Meus pais, graças a Deus, eles sempre me levavam para a igreja, nunca deixavam de ir para a igreja por coisas pequenas. E eu me lembro também que a gente era ensinado a manusear a Bíblia muito bem, e assim a gente ia aprendendo mais e mais. Que levar a Bíblia, né? A gente gostava de levar muita Bíblia porque nós sabíamos que a gente ia ganhar prêmio no final, né? Bem, eu comecei no Ministério Infantil desde a minha infância, quando a minha mãe começou a levar na igreja. Aos 5 anos de idade, tive a oportunidade de participar dos cultos infantis, das apresentações, danças nas igrejas, corais. Quando eu participei do 9º Encontro com Deus, aos 9 anos de idade, e lá eu tive a experiência de falar novas línguas, o Espírito Santo. E de lá eu vim renovado, com a certeza de dali começava o meu ministério. Aos 10 anos de idade, me batizei nas águas em 2007 pela pastora Sabrina. E daí comecei a participar de escolas de discípulos, de líderes, para capacitação para trabalhar com crianças. Daí comecei a se auxiliar nos cultos infantis. E aos 15 anos de idade, recebi o convite da pastora Sabrina para viajar para o estado de Goiânia para conhecer a Igreja Videira. E já dia 8 de junho, na data do meu aniversário, fui apresentado como novo líder de crianças para a honra e a glória do Senhor. Aí uma moça me convidou, que se chama Juliana. Ela me convidou para essa célula, falou: bora lá na minha célula, vou ensinar umas coisas lá. Aí eu fui para a célula, comecei a ouvir a palavra de Deus e eu comecei a gostar daquilo. Aí no dia das mães ela falou: olha, tragam suas mães. Aí eu falei: bora mãe, bora para a célula. A mamãe: não, eu fumo, eles não vão me querer lá naquela célula. Eu fumo, eles não vão me querer pessoas viciadas. Eu falei: não mãe, mas eles estão buscando os perdidos, vamos lá na célula. Ela falou: então eu vou contigo. Aí depois passou mais uns meses, aí foi o dia dos pais. Ela falou: olha, tem que trazer seus pais. Aí meu pai não gostava de nada disso, ele toda vez falava que não. Aí ele falou: eu vou contigo, filho. Aí ele foi, gostou daquilo, ele achou muito maravilhoso. Aí na outra quarta-feira, que era o dia da célula, ele continuou indo. Aí ele foi gostando. Aí daí ele falou assim para a líder da célula que ele queria que tivesse uma célula em casa, porque ele tinha gostado daquele trabalho. Aí agora ele virou um líder, líder da nossa igreja. E também eu queria contar uma parte do ministério infantil, várias coisas que eu aprendi lá. Aos momentos difíceis, aos momentos de alegria, as pessoas nunca desistiram de mim. A minha pastora sempre me aconselhando, falando as coisas que era certo de eu fazer. Quando eu estava em momentos difíceis da minha vida, ela estava comigo. Comecei no Ministério Infantil com 6 anos, no coral. Logo depois eu me batizei com 9 anos. No encontro que eu fui para trabalhar, eu torci meu pé e começou a inchar. Aí veio o Matheus, uma criança que estava participando. Ele viu como eu estava. Aí ele foi lá, falou para não ficar com medo, começou a orar no meu pé. Aí foi passando a dor e foi desinchando. E na última vigília que teve, eu fui consagrada como líder de criança. E eu estou já no Ministério Infantil há 22 anos. Nunca teve nenhum momento que eu parasse. Nós sabemos, líderes, que a gente tem momentos que a gente passa por dias maus. Às vezes a gente encontra afronta, mas o congresso está te mostrando que Deus ele valoriza demais o trabalho com criança.
E por esse motivo, por Deus, né, nos tocar constantemente, a gente dá continuidade no ministério. No nosso primeiro encontro com Deus, nós fizemos 226 crianças. Eu lembro muito bem. Nós tivemos batizadas no Espírito Santo 126 crianças. Foi um derramar lindo do Espírito Santo naqueles dias. E nós tínhamos uma criança que era muda e surda. E ela voltou a falar. Aliás, ela balbuciou. E foi comprovado que ela começou a ouvir. Eu lembro de um momento que eu cheguei ao ponto de pensar realmente em desistir. Que nós fizemos um congresso, eu lembro que foi o 2º congresso estadual, onde nós chamamos a coordenadoria de fora, e nós tivemos 420 líderes participando desse congresso. E eu lembro que não tinha carro, nós não tivemos patrocínio, então eu peguei um carro que na época que era um Fusca emprestado, né? E um coordenador meu que sabia dirigir, e eu estava com a nossa coordenadora anterior, a nossa coordenadora nacional dentro dele. E esse Fusca, ele deu prego em pleno Almirante Barroso, nossa avenida principal, e a gente estava todo de saia, de vestido para a abertura do congresso, e nós duas mulheres, a gente teve que empurrar o carro, e eu fiquei com vergonha, nossa, a nossa coordenadora aqui. E eu tentei, me esforcei tanto, eu lembro que nós pedimos uma taxa muito simbólica de inscrição, eu tive que investir do meu. E quando nós chegamos no outro dia do encontro, uma parte do telhado da igreja tinha desabado. Pombo começaram a sobrevoar, e foi um congresso para mim, nossa, assim, triste, mas no final os líderes vieram que foram alimentados. Mas assim, para mim, quando nós terminamos tudo, que tudo tinha, tudo tinha dado certo, e eu fui deixar a nossa convidada no aeroporto, e ela me falou, olha, você, como coordenadora, deixa a desejar. E aquela palavra foi tão forte no meu coração, que eu lembro que eu cheguei na minha casa, eu chorei muito, e eu falei para minha mãe, eu vou desistir disso, porque na época eu estava fazendo cursinho, eu queria muito, eu queria prestar vestibular por um sonho que eu tinha, que Deus realizou depois, mas eu lembro que eu chorei demais, e eu falei, mãe, eu vou desistir disso. E a minha mãe foi uma pessoa fundamental no meu ministério, e assim foi um momento muito difícil, ouvir de alguém que era considerado o teu superior na hierarquia de liderança, que você não servia para aquilo. E às vezes, líder, quando você é humilhado, quando alguém te coloca em uma situação difícil dentro do Ministério Infantil, eu quero que você saiba que o Senhor olha por você. Nós trabalhamos para Deus. E o Senhor, e nós devemos nos basear em Deus. Quero dizer a você, líder, não desista das crianças, porque elas têm um coração que acredita. E a gente tem que colocar essa fé ainda criança, porque o impossível acontece na vida delas, basta ela crer. E basta ter um líder que apresente o Jesus de milagre, o Jesus de sobrenatural. Eu quero parabenizar a nossa equipe, liderada pela pastora Sabrina. Deus abençoe a todos. Abençoe a você, Sabrina. E eu quero aqui deixar o meu abraço em nome da 3ª região. Vamos para frente, porque o reino dos céus, aquele que não se fizer como uma criança, não herdará. Parabéns aos pastores que motivaram. Essa é minha igreja, meu ministério. Minha igreja, meu ministério. Minha igreja, meu ministério. Essa é a minha igreja, meu ministério. Hoje iniciamos o nosso 11º Congresso Estadual para Líderes de Crianças e Juniores da Igreja do Evangelho Quadrangular, para que você, líder, saia deste congresso assumindo esta postura de que criança dá fruto, criança não dá trabalho, e que todos possamos perceber que este é o seu ministério. Que possamos fazer o nosso chamado com excelência para a glória de Deus. Sejam bem-vindos ao 11º Congresso para Líderes de Crianças e Juniores da Igreja do Evangelho Quadrangular.